Everyone, welcome back to our PH Hunyuan Talk series. We are at our fourth talk. The topic of the class today is Hunyuan Heart and Finding Center. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à série de palestras do Hunyuan em homenagem ao PH. Essa é a nossa quarta palestra e hoje o tópico é o coração Hunyuan e encontrando o centro. This topic I think is most fascinating, but also most easy to get lost in. Esse é um dos tópicos mais fascinantes que tem, mas também é o mais fácil de se perder nele. Because, when we talk about the heart and we talk about emotions, that kind of thing, this we know. Everybody knows emotions. But if we kind of try to go deeper and deeper, it's like, everybody's guess. You can't see it, hard to feel it. So that's why it's difficult. Aqui a gente está falando do coração, está falando sobre emoções, todo mundo sabe sobre emoções, mas quando a gente vai aprofundar no tema, sabe o que isso significa? Então é que você não consegue ver, não consegue mensurar, então fica mais difícil. So in order to try to get a little better in this class, like try to get a little better feel, remember the first class a couple of months ago when we started, we did Shinfa meditation. Maybe we just can do a couple of minutes of this to get into the mood, Então, para começar, para a gente entrar no clima, a gente vai relembrar das primeiras aulas que a gente teve e fazer a meditação Shinfa. So very, very simply, we just want to like calm the heart down. So we take a deep breath and then we breathe out all the air, relax the body, and when we finish breathing out, just hold there for 2-3 seconds, just like calm down. Então é muito simples, a gente vai respirar e aí fazer uma expiração bem profunda, expirar bastante. E aí na hora que expirar completamente, nós vamos segurar 2, 3 segundos e sentir bem o coração, acalmar. Yeah, so we do it. Let's just do it, for a minute or two, very relaxed. Don't breathe too much and don't hold the breath too much. Like don't choke and don't hyperventilate. Então a gente vai fazer por 1, 2 minutos, bem relaxado. Não tenta não respirar demais, né? Não hiperventilar, não fazer uma respiração muito curta, mas também não segurar também a ponto de sufocar. Alright, so we breathe in, Então a gente inspira, then breathe out, inspira, breathe all the air out, expira o ar completamente. and just hold there for 2-3 seconds. E a gente segura 2 a 3 Breathe segundos. Inspira. breathe in, Inspira. and breathe out everything. Relax the mind, relax the heart. Relaxando a mente, relaxando o coração. Breathe in, Inspira. breathe out. Inspira. Breathe in, Inspira.
Breathe out. Inspira. Alright, so in this state of mind, let's just try to keep the class in this feel. So if you have other things busy, just forget about them for this 1 hour. Just try to keep that feel in the heart calm. Então vamos tentar manter esse estado de espírito. Se você tem outras preocupações, vamos deixar um pouquinho de lado e deixar o coração bem calmo para a gente aproveitar a aula. When we started in the first 3 classes, we were talking about the circular motion of unification and separation and the body, what the body is doing. Então a gente começou nas primeiras aulas falando sobre esse movimento circular de unificação e separação e o corpo. And this we drew a circle to show this unification, separation, cyclical motion. That is the black circle that we have here on the outside of the picture. E aí a gente desenhou um círculo para demonstrar isso, esse movimento cíclico, que é justamente esse círculo preto que vocês veem aí na tela. But now when we talk about the heart, the emotions and desires, this also talks about a cyclical motion, but it's invisible, it's concealed inside the body. Mas quando a gente fala do coração, a gente também está falando do movimento circular, mas ele está invisível, ele está escondido dentro do corpo. So we know that it's there. I feel my emotions, I know that I have desires. So even though it's not physical, it's very clear to my mind that it's there, like that I feel, that I want, that I need. This is this blue circle inside. It's very clear. Então, apesar de não ser visível, eu consigo sentir claramente que ele está lá. Eu sinto, eu consigo sentir as minhas emoções. É representado por esse círculo azul aí na figura. And today, what we want to do today, I'm kind of laying out the whole foundation of this heart method. So I'm introducing a few different things, which includes in this picture. Então, o que a gente vai fazer é colocar os elementos que fazem esse conceito e demonstrar aí através da figura. Então, que estão aí representados pela figura. This blue circle we're talking, and I will explain everything step by step, but this blue circle talk about the emotion and the desire, but we also, when we are very quiet in the heart, could realize that inside there's even another layer, that's this dotted line with the Chinese character in the middle. Então, esse círculo azul ele representa essas emoções, esses desejos, mas também há uma outra camada mais profunda ainda, que é representada por essa linha pontilhada com esse caractere chinês aí no meio. So talking about the heart in Hunyuan not only talks about the emotion and desire, these things that are very clear, like the blue circle in the middle, but rather we try to go deeper and deeper, like what else is there? What's really underlying it? What's beneath it? That's what we're talking about today. Quando a gente está falando do coração Hunyuan, a gente está falando não só das emoções, dos desejos, mas principalmente do que está por detrás disso, por debaixo disso, nas camadas mais profundas disso. Isso que a gente está querendo mostrar. Now the issue is when we talk about the heart and the inside meaning, there is a problem, and so first I want to describe what the problem is. Então, quando a gente está falando do coração e dessa questão mais profunda, tem um problema. E ele vai falar sobre esse problema. The problem is that everything that we can evaluate is done externally to the body. In other words, all the knowledge that we have is by what we call the heart movements.
So I try to realize Alberto is over there, this is over here. We are conditioned to understand things external to us. This is the part of the problem. Bom, o problema é que tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe, ele vem de fora. Vem de conexões externas. Então, a gente tem outras pessoas, a gente sente, reage, o que eu aprendo, vem tudo de fora. E essa é parte do problema. So, spreading all across religions over the history, especially Chinese and Eastern schools of thought, Confucianism, Buddhism, Taoism, when they're trying to get to this place in the center, the principle is to quiet down that heart, the emotion, the desire. The more you have that, the more it's hard to understand. That's why we try to quiet it down. Então, pegando todas as tradições aí orientais, né, do budismo, taoísmo, para chegar nesse centro, é sempre o trabalho de aquietar o coração e ir para dentro. That's why when we just started, I said, let's do some of this breathing exercise just to quiet down, to get like a different perspective, not the regular heart, I want to know kind of agitation. It's hard to understand it. We try to quiet down, like in meditation, we try to quiet down. Por isso que a gente começou com a meditação, foi justamente dar uma acalmada, a gente está tentando justamente fazer isso, acalmar. But this place, in the middle of our circle, the Chinese character is the character for the center. This concept of center, or Zhong in Chinese, this is the concept I like coming from Confucianism, but many different religions, each one define this, they all define the same place with different ideas, but they all go to that place. I like to use this idea of center. Então esse ideograma que vocês estão vendo aí é o ideograma de centro, né, em chinês, e ele gosta de usar o conceito do confucionismo disso, e todas essas outras linhas seguem esse princípio de tentar achar esse lugar entre This place of center is also in Hunyuan medicine called the origin. We call this the origin. So we use different words that we normally use, but we try to talk about this place that normally we cannot talk with words, but we still call it center or we call it origin. Isso também pode ser chamado de origem ou centro, mas na verdade a gente está falando da mesma coisa, mas é tudo a busca pelo mesmo lugar. So I'm starting to put the building blocks, just talking about it mechanically, like it's some sort of a theoretical idea. I'm starting to build the building blocks for talking about the different aspects of the heart. Então a gente vai começar a colocar tijolo por tijolo os aspectos do coração. Constrói o coração. So when you remember in the prior slide, we had inside blue circle and we have outside black circle. The inside blue circle represents the heart, the outside circle, the body, right, the physical body. Então, do slide anterior, a gente viu ali o círculo externo, o círculo preto, que representa o corpo, e o círculo interno, que representa o coração. So I first put a definition. What is this heart? Right? It's just the initial definition. What is this heart? This blue circle inside. And we say the heart. Então a gente começa a tentar definir o que é o coração, o que é esse círculo azul. We say the heart is an instrument or an identity that creates a dichotomy. A dichotomy means energy that moves in opposite directions. That's a dichotomy. The heart is the initial instinct to create a dichotomy.
Então, o coração, na verdade, ele é um instrumento para criar uma dicotomia, para criar. Sorry, you said to create a dichotomy and what else? I lost you for a bit. Yeah, no, first I stop there. The heart is a thing that creates dichotomy. A dichotomy is opposite direction. That's what the word dichotomy means. Ok. Então, o coração é esse instrumento para criar a dicotomia, e dicotomia significa ir no movimento contrário. É isso que a dicotomia significa. So we say, and I will explain next what's this dichotomy. We'll explain that next separately. But the dichotomy here, I'm just trying to make an initial definition of what the heart is. It creates a dichotomy from a single center. Like there's one origin, but then it goes in two opposite directions. That's called a dichotomy. That's the first function of the heart, what it is. A gente vai explicar depois o que essa dicotomia significa, mas explicando um pouco sobre o coração. Existe uma origem só, mas aí ela se divide em duas opostas, e aí é isso que essa dicotomia, é isso que a gente quer dizer por essa dicotomia. And this ability to separate in opposite direction, this dichotomy, from one center, is our connection to the origin, we call it. We have this connection through the heart to the origin. This is the second aspect of the heart. Essa habilidade de conseguir separar em duas diferentes ou opostas, direções opostas, é a habilidade do coração, é o que a gente chama de dicotomia. So without fully explaining it yet, I'm just putting the first definition, and then we'll talk about it a little more. It's just the first definition. It splits the dichotomy and it connects to the origin. We call it internal connection. That's what the heart is. Então, ainda sem entrar em maiores detalhes sobre o que significa, mas significa que ele separa-se nessa dicotomia, mas também se conecta com o centro. E é o que a gente chama, conecta com a origem. E é isso que a gente chama da conexão interna. Now, in contrast or opposite to what the heart is, the body take this dichotomy, take this movement, this opposite movement that the heart creates, and it propagates it into functions. That's what the physical body is doing. Take this movement and make it into actions in physicality. Então o corpo ele pega esse movimento, né, propagado pelo coração, essa dicotomia, e transforma isso em funções, transforma isso em função. The body is that part of us that connects us to nature and to physical thing, to the physical reality. That's what the body is. E o corpo We call it external connection. E o corpo é aquilo que nos conecta com a natureza, com os aspectos externos a ele, né? Isso é o que a gente chama de conexão externa. So now it's not the topic of the class, but I'm just concluding about the body. The body is what we call a unification instrument. Então não é esse o tópico da aula, mas só concluindo sobre o corpo. O corpo é o que a gente chama de instrumento de unificação. And the unification instrument is described by the water trigram, the Kahn trigram, which we talked about in the first class. This is this trigram here in the picture. Isso é mostrado por esse trigrama da água, né, o trigrama Kahn, que a gente falou na primeira aula. E é esse aí da figura. It has this two yin broken line on top and bottom, and it has this one yang or heaven line in the middle. This is a description of the body. Então ele tem essas duas linhas yin quebradas aí no meio, yin yang ou do céu. Tem essas duas linhas yin, né, em cima e embaixo, e essa linha yang aí no meio. Esse é o trigrama da água. In other words, this image here of the water trigram shows a physical body that take energy into it.
And this is the best description of the physical body. It's like a physical vessel, but it keeps on taking energy into it. This is the body, the description of the body. E o que essa imagem demonstra é que você tem um corpo físico, mas que está sempre captando energia de fora. Então essa é a melhor descrição do corpo físico. Now, just trying to talk few words about a topic that is very difficult to talk about. What is this origin or center? Right? We mentioned center right in the middle, this dotted line. We don't know what it is. And here is, I'm borrowing some from the Huaishuan school, some from what I can understand, to describe it in words. What is center and origin? Então, para descrever esse conceito de centro, de origem, que é bastante complexo, né? Ele pega emprestado da escola Huaishuan, e também do próprio entendimento dele para descrever esse conceito. Origin or center talks about the same thing, is what I call objective reality, meaning what's really there without my perception. Because normally we use our heart to understand anything, so this is the perception, the reality. But we're talking about the true reality. It doesn't matter if it's from my heart or not from my heart, it's the true reality. This is called origin. Então, a origem, o centro, é essa capacidade de perceber, essa realidade que eu consigo, que eu sinto sem usar a minha percepção. É o que eu sinto diretamente. This origin, this thing that is there, we also call it a thread of life. A thread of life. It passes from the parent to the child throughout the generation. E também é também chamado do fio da vida, né, que passa de pai para filho, que passa de geração para geração. It connects the person, the living person, inside to something beyond the physicality. We call it with heaven, and it's infinite. It's always there. It passes through time and space if you want. Então conecta a pessoa além da questão física, né? Conecta com o céu e conecta com o infinito, algo eterno. Now what it is, everybody that practice meditation, Buddhism, Zen Buddhism, Confucianism, Taoism, like when you sit quietly and you meditate and you want to stop with the emotions of the heart, the place we want to get to is to feel this. It's not anymore the heart movement, it's to feel that place, this is. Então, para quem pratica meditação, né, o budismo, zen budismo, confucionismo, taoísmo, quando você acalma a mente, né, cala o coração, onde a gente está tentando chegar justamente, ou perceber justamente esse lugar. Now when we talk about the heart, that blue circle inside, right, the one that we feel, the emotion and desire, what the heart is doing when it splits a dichotomy, it creates this perception, what I call mine, me, that kind of thing. Então, quando a gente está falando daquele círculo azul, né, interno, o que ele faz é criar essa dicotomia, né, do que sou eu ou do que é meu, que é algo subjetivo. It creates a subjective reality, different than the origin, different than the objective reality. It's subjective. I feel this, I think that. Life looks like this. This is subjective reality. That's what the heart is doing. Então cria essa realidade subjetiva, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então isso é uma realidade subjetiva, é o que o coração faz. But more so than creating a subjective reality, the real purpose of the heart, of this movement, is to spread this origin, to emanate this origin outwards, everywhere. This is the real objective of what the heart should do. Spread this origin. Então, além de criar essa realidade subjetiva, o que o coração faz, a função do coração é justamente emanar
essa emanar, ou esse centro, emanar essa origem para todos os lados. É essa que é o verdadeiro objetivo do coração. So this is why we say heart is a separation instrument, different than the body that is a unification, like take energy, take energy. Heart is a separation. It split the center and want to reach out. That's what it means, separation instrument. It want to reach outside. Então, é por isso que o coração é um instrumento de separação. Ele divide a origem para ir para fora. Vem, vai. Sorry about that. You can bring him in. We love living things. We love bring it in. So we were saying the heart is a separation instrument, right? It splits the center to reach outside, so the origin can reach outside. Então, o coração, o que a gente está falando, o coração é um instrumento de separação, ele divide o centro para que a origem ela atinja o exterior. And this is described here by the fire trigram, which has two solid lines on the outside and one broken line in the middle. E isso é descrito pelo trigrama do fogo, que são duas linhas sólidas, né, em cima e embaixo, e uma linha quebrada no meio. The solid yang line outside means the energy wants to reach outside. That's the meaning of the solid lines. Então essas linhas no exterior, né, na parte externa, significa que essa energia quer atingir o exterior. The broken yin line in the middle has two meanings. One is that it has a physical connection, like there's a body there, so it's not really heaven, but rather there's a body there that something want to reach outside. There's a connection to physicality. That's the first meaning. Então, primeiro, essa linha quebrada no meio, ela tem dois significados. Um é mostrar que existe um corpo físico no meio, existe uma fisicalidade ali no meio. Esse é o primeiro significado. The second meaning of this yin line in the middle is that this separation, separating this origin, has inclination or affinity to the material world, to the outside world. In other words, the heart discharge outward to reach to an apple. Like there's an inclination to materiality. That's the meaning of the yin in the middle. Então, essa questão... sorry, can you repeat that? I lost you for a bit. I always blame the dog whenever the second meaning... Okay, the second meaning of the yin line in the middle is there is affinity to come in contact with material things. That's the meaning of the yin, like it's concealed within. Separating the center means why, what for, is to reach to material things, to the material world. That's the middle, the yin in the middle. O segundo significado é justamente essa afinidade do centro de buscar o exterior, de buscar algo que está fora, essa conexão com a natureza. Esse desejo intrínseco, essa função intrínseca de buscar algo que está externo. So now, after we understand these two parts and the origin, I put here an image, a conclusive image of the whole situation. Então, para concluir, ele botou essa imagem aí que mostra essa relação, essa situação. The red line that you see in the center, that means that's called a single origin or center. It's a single origin. Então, essa linha vermelha é o que a gente chama, demonstra a origem, ou a origem única. Also, if you look inside, you see the heaven trigram. Remember the first class, we talked the heaven and earth trigram, the water and fire trigram. You see the heaven trigram inside.
E aí ali dentro você vê o trigrama do céu, que a gente falou sobre na primeira aula. And then we get to the first circle where you see the fire trigram. This is the heart separation activity, separating a single center into a dichotomy. Então, aí a gente chega nesse primeiro círculo e a gente vê o trigrama do fogo, que representa justamente essa separação do coração, essa dicotomia, essa criação de dicotomia. And basically what a dichotomy means is that when you separate the center, the action is either of dislike or like. So you see here it says dislike, the distance becomes more, and like, the distance become less. You see these two arrows in the middle? So distance become more, with likes the distance becomes less. Can you repeat that? I'm not sure I got it. You see the circle in the middle has two arrows, one going up, one going down. And above them it says dislike, distance is more, and at the bottom it says distance less, it means like. Right? That's the definition. Oh. If you want to explain that, then I'll explain Okay, it more. you'll elaborate later. Então vocês veem aí duas setas, né? Uma tá indo aí para cima, que significa quando você desgosta alguma coisa, a distância é maior. E a outra para baixo, quando você gosta de alguma coisa, a distância é menor. So actually what happens here from the origin, the heart needs to start to separate or create a concept in the mind that I'm separating from nature. In other words, I start to be not one with the universe. This is, we call a dislike. I mean, on different level, it's called dislike. Normally when we say dislike, it's just I don't like it, I hate it. But dislike means I look at this and I know that this is not me. This is called dislike. I mean, I start to separate it from me. That's called a dislike. Então esse desgostar. Right? I start to separate this. Então, quando eu começo a desgostar, significa que eu estou separando de mim, separando da origem. Quanto mais eu desgosto, mais eu faço essa separação. So what we call dislike, again, these are names that I'm just inventing, because this thing, normally you can't talk with words, but what it means is that I start realizing, you see, look, this cup and me, that's not the same. It's like I don't like it. This is called dislike. I start to separate it from me. Not me, that's not me. Então, o que ele chama de desgostar, na verdade, é uma nomenclatura que ele coloca, porque é algo difícil de nomear, mas é algo que está separado de mim. Então, eu não gosto, então está se separando de mim. But then, after I separate this from me, right, I separate this cup from me, but then I say, oh, you know what, but the tea, I like the tea, so I bring it back to me. I start to feel comfortable with it, right? I start to hug it, right? That's me. Mm-hmm. This is the right side, so I need the right arrow pointing down. So I separate, I don't like it, I said, oh, I want it, right? This is this being able to separate the heart, the dichotomy. Então, depois que eu não gostei, comecei a separar, eu posso, de repente, querer e gostar, e aí trazer, puxar, eu gosto, tal, então vou trazer ele para dentro de mim e vou fazer com que ele fique próximo a mim. So in other words, if it's me, I cannot like it anymore. I'm in a state of singularity, right? Let's say this is my hand. I can't say, oh, I like my hand. I mean, some people are a little crazy, might say. But it's me. You can't like it. It's me. You have to like a foreign object. Like you have to like something else, right? You can't just say, oh, look at my hand. Again, this is a problem, but normally you should not say, look at my hand. Right? It's me already. Então, o que ele está querendo dizer é que quando qualquer coisa que a gente gosta ou desgosta é algo que está separado
da gente como entidade. Então, por exemplo, uma parte do corpo, né, do exemplo da mão, não tem como eu não gostar, porque ela faz parte de mim, ela faz parte do meu eu. Então, para ter essa separação, ela precisa ser algo que tem que estar de fora. So this is what dichotomy means, meaning I separate this singularity and I start to create distance so I can bring it back in. This is what the dichotomy means. Create distance so then you start liking it, so you're bringing it back in. Então é isso que essa dicotomia significa, né? Que eu começo a separar dessa singularidade e aumentar essa distância para depois trazer de volta. And this is the beginning of the person how we can live. You start to separate the singularity into this dichotomy, creating distance and can bring it in, and then the outer circle, the body, conforms to that. This is how we translate it into actions. Physically separating and physically reaching to things, taking things, right? The body executes it, put it into action. Então é isso que a gente faz para viver. O coração ele sente essa necessidade de separação e aí o corpo que vai executar esse desejo, o corpo que vai ir para fora e buscar algo, se separar de algo. The work that we do in Hunyuan is to try to figure out what's better. At the end, what's better for life, what's better for health. In general, that's what we're trying to do in Hunyuan. Então, o que a gente está tentando fazer em Hunyuan é definir o que é melhor. O que é melhor. Isso que a gente está querendo fazer em Hunyuan. One of the issues that we identify is that sometimes when the heart dichotomy all our life is dealing with the body, right? The heart wants things and the body does that. The heart, the outer circle, start to think that the point of this issue of us being here is the body. Então a questão é que quando a gente começa a fazer essa separação baseado no que o corpo quer, no que o corpo deseja, nos desconfortos do corpo, o coração começa a achar que o significado, a razão da existência dele é justamente essa, né? Atender ao corpo. In other words, this me, mine, I want clothes, I want this, I want food, becomes the purpose why we're here. This becomes the purpose. And there's a problem there. Então, em outras palavras, os meus desejos, o que eu quero roupa, eu quero isso, eu quero aquilo, vira o propósito. E esse é o problema. So if you would ask me, like, why are you here? Why do you exist in the world? I would say I exist because I need to eat. I exist because I need clothes. I exist because I need this and that. The mind starts to feel that's why I'm here, like because I need it. But that's not what the reality is. Então, se você perguntar por que você existe, é porque eu preciso comer, eu preciso de roupa, eu preciso disso, preciso daquilo que o corpo deseja, mas não é bem assim. The reason that we exist is to propagate, to emanate this red line in the center, is to make this origin come out. And I need to eat, I need to do these things to survive, but that's not the purpose why I'm here. It's not the reason that I'm here is to eat food, that's why I exist. But rather is to emanate the center, emanate this origin, that's why I'm here. Então a razão que a gente está aqui, a razão da nossa existência é justamente emanar essa linha que a gente vê no meio, emanar esse centro, emanar essa origem. É claro que eu preciso de comer, preciso de várias coisas para sobreviver, mas isso tudo serve a esse propósito original que é de emanar esse centro, essa origem interior. Putting it in regular English, a regular word, Portuguese, Liu Yuan from the Huaishan school called it's like goodness. Inside there's this goodness that need to flow out, no problem.
The same like Mencius, the ancient philosopher, said inside the heart, in the middle is goodness. Shan, they call it Chinese, goodness. That's that red line in the middle. Então, para deixar bem claro que o significado, o propósito é essa bondade. Dentro do centro há a bondade. Como diz o grande filósofo Mencius, que falava, né, dentro do indivíduo há a bondade. And here there's this whole very, very big concept that we'll just touch it for a minute of what's right, what's wrong, what is proper, what is not proper, that I want to talk about next. Então, dentro disso a gente vai ver o conceito do que está correto e do que não está correto, do que está funcionando corretamente ou não está funcionando corretamente. So this thing, proper, not proper, we kind of assess it in our stomach, like the gut feeling. It's not a mental thing. We try to assess it, right? In the guts, feel, is it right, is it not right? Então essa coisa do que está certo, do que não está certo, é algo que a gente sente no estômago, né? Não é uma sensação que a gente sente na cabeça, é algo que a gente sente dentro, como se fosse uma intuição, algo assim. So just think about it in a general idea, not specific example, in general idea. When we have this separation versus when we have this unification, the like. Let's say I hate Alberto, I don't want Alberto, or I take Alberto and I hug him and I say, hey buddy, brother, I feel really, really close. We ask ourselves in the stomach, which ones feel right as far as the purpose is concerned? This embracing, hugging, or I don't like, I hate, I don't want Alberto. Like what feels in the stomach? Don't think about it. What feels in the stomach, right? Então, falando de uma forma mais generalizada, né? Se eu não gosto de uma pessoa e aí eu afasto essa pessoa, o que significa? O que eu sinto no meu estômago? Então, ao contrário, se eu trago essa pessoa para dentro, eu gosto muito dessa pessoa, como que eu me sinto, né, no meu estômago? Como é que é o sentimento que eu sinto? Qual que é a sensação que eu sinto, na verdade? When a mother holds her little baby in the arms, what feels right? That she hugs it, love it, close to it, I like it, right? It's me, it's mine, it's part of me, or I don't like it, I hate it, it's crying, it's annoying me. Like what feels right in the stomach? That's what we need to think. Então, por exemplo, quando uma mãe pega um bebê e ela conforta, traz ele pro seu colo e coloca ele bem próximo dele, o que ela sente, ou se ela o afasta, ele está chorando e tal, qual que é a sensação disso? Se isso sente lá dentro, se isso é sentido como algo certo, se isso é bom ou se não é. When the heart thinks that the body's action is the main thing, like I need to eat, that's why I'm here, right? This inner circle goes to the outer circle and it starts to perceive the reality, that that's what I need. Then there's a lot of this separation, right? I want stuff, you're taking from me, I don't like Alberto. Then there's a lot of this, I don't like, separation. Então, quando o coração ele percebe muito esses desejos do corpo, vai haver mais separação. Vai haver mais essa, eu não gosto disso, eu não quero isso, cada vez mais. When the heart, however, is on the right side of the circle, right, the right arrow, and the distance is smaller, and I'm closer to the origin, to the center, there's much more of, I like Alberto, I like the baby, I like the dog, I like this. Everything feels like I like. It's getting close to the same origin. It's getting close to the same center. Então, quando o coração está mais para esse lado direito aí do círculo, né? Quando a distância entre o coração e essa origem é menor, há mais a proximidade, mais eu gosto de uma pessoa, mais eu gosto das coisas. So I need here a certain balance. I need some desires. I need to like my body. I want to eat. I want to drink.
that helps us survive. So I need some of it. It's not like I don't need anything. I need some of the selfish desire to eat, to drink, to want something. Então é claro que eu também preciso dessa separação, dessa vontade do corpo. Preciso de comer, preciso de beber, preciso de sobreviver, mas não é só isso. But in order to express my real purpose, why I'm here in this world, I need much more of I love Alberto, I love his dog, I love the baby, I'm close to them, I'm getting close. This is when the centers start coming out. So this is the real purpose. I need much more of this, rather than separate and say I like for myself and I separate from Alberto. I need much more of I love Alberto. Então, para emanar essa origem, eu preciso muito mais dessa proximidade, né? Eu gosto do outro, eu gosto do cachorro, eu gosto do bebê, para realmente mostrar esse propósito. Quanto mais próximo você está desse propósito, quanto mais próximo você está da origem, mais você está próximo das outras coisas, e esse é o verdadeiro propósito. So I'm using the Huaishuan methodology now, how to get there. This is the last part of the talk. Like, let's talk practical, how to get there. Então essa última parte da nossa conversa de hoje, e a gente usa aqui a escola Huaishan para colocar isso de uma forma prática. Como que eu chego lá? The method for Liu Yuan and the Huaishuan that I'm trying to adopt is called preserving heart and nurturing true nature. There's two things, preserving heart and nurturing true nature. Então o método do Liu Yuan e da escola Huaishan atingir isso, né? São duas etapas, né? Uma é conservando o coração e a outra é nutrindo a nossa natureza verdadeira. Preserving heart means inspecting movement, which I will explain. Então, conservando o coração significa inspecionar o movimento. Ele vai explicar. This preserving heart is called Sun Xin. You need to do what we call Dong Cha, or inspect the movement in Chinese. Every movement means the heart is moving, like we said, the separate, right? This is not me. This is called movement. Então, esse conservando o coração, Sun Xin, significa, né, inspecionar o movimento, o Dong Cha, e esse movimento significa, cada movimento significa separação. Eu não quero isso, não quero aquilo. Então, inspecionar isso. So, to start the exercise, to start to get there where we want to go, we start to look at this separating movement, the movement, like it's not me, right? It's not me. I start to reflect on this. Slowly, the more we start to reflect on this movement, that this is not me, I start to find or realize there is a common origin here. Even though it's not me, there is a common place. Então, a forma de fazer isso é começar a refletir sobre cada movimento de separação deles. Então, cada separação eu começar a refletir sobre isso e embora não seja eu, existe uma origem em comum. Começar a pensar sobre isso. The more I reflect on this, I start realizing when it's not moving. When it's not moving, we do the other part, which is called Yangxing, or nurturing true nature. It's also called stillness preserved, or Jingcun. Então, quanto mais eu reflito sobre isso, wait a minute, did you say that the more you reflect on it, then it stops moving? That was not very The more you reflect on it, the more you reflect on the movement. Movement means
you feel this is not you. You don't like it. It's not you. The more you reflect on this situation, the more you start realizing when this is not happening. You know, the more you look, you say, oh, this is not me. Oh, this is not me. This is not me. But now you know that you're not doing it. Uhum. Legal. Então, quanto mais você reflete sobre esse movimento, né, ou essas coisas que eu não quero, que eu quero a distância, você começa a ter a percepção do que é você, de quando não há esse movimento. You mean like there is then the more you reflect on it, there is a clear separation between movement and not movement, because now you're just realizing, what bothers you in some way. In other words, the more you reflect on this separation, I don't like this, I don't like that, I don't like this, I start realizing when I'm also not doing it. Now I realize that I do it, I don't like this, I don't like this, I'm separated in this, but then, like my son is actually part of me. All of a sudden I realize that I'm not thinking of him like he's the part like this. You start reflecting on other things that you're not separating from them so much. You start to differentiate. When you separate more, separate less. Porque quanto mais você reflete sobre isso, quanto mais você pensa nessas situações que te causam separação, mais você também vai conseguir identificar as situações que não causam essa separação, onde você é mais inteiro, único. And when I separate less, like I don't feel this is not me, I don't like this, when I separate less and less, this is when, at that point, when we can start doing this Yangxing, nurturing true nature, or Jingcun, stillness preserved. Only then, when we get the initial understanding for separating, when I stop doing it, then I can start doing step 2. Então, quando eu começo a perceber essa separação e começo a fazer cada vez menos essa separação, aí sim eu consigo passar para a segunda parte, que é nutrindo a natureza interior, Tsung-Chin. Tsung-Chin? Is it? Jing-Cun. 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 Oh, Jing-Cun is the second one. The first one is... Yangxing. Yangxing, yeah, sorry. Então, a partir do momento que eu começo a separar menos e perceber isso menos, eu começo a nutrir, eu posso passar para a segunda etapa, que é nutrir a natureza verdadeira, né, o Yangxing, que significa a calma, a calma preservada, né, what is it again? Jingcun. Yeah, so this Jingcun means to actively try to decrease me and my movement, right? That separation movement. I actively try to decrease it and increase the shared origin awareness, right? It's not Alberto is there, but rather Alberto is here. That kind of thing. Então, o que isso significa, né? Na verdade, a tradução desse stillness preserved é mais uma calmaria preservada, ou o não movimento preservado, significa diminuir esse movimento do meu, eu, e aumentar justamente esse compartilhamento da origem, ou da percepção da origem. Ou seja, de trazer as outras pessoas para mais próximo, de trazer as coisas para mais próximo. Awesome. So basically what it translates to in daily life is when I have something to do, then I preserve heart. Preserve heart means I reflect how I separate. I don't like, he's there. I look at it. And when I have nothing good to do, then I nurture true nature. I just try to be feeling the shared origin and not separating from everything all the time. That's in daily life. You have something to do, you reflect on it. Nothing to do, you get rid of this me, mine. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, quando eu tenho alguma coisa para fazer, quando eu estou fazendo qualquer atividade, então eu vou
eu vou fazer essa conservação do coração, né? Eu vou refletir sobre essa atividade, eu vou refletir sobre o que isso me causa. E quando eu não tenho nada para fazer, quando eu estou sem fazer essa separação, o que eu vou fazer é nutrir esse desejo, tentar diminuir cada vez mais essa sensação do eu, do meu. In the Confucian classics, the Zhongyong, the doctrine of the center, from about 2,500 years ago, we see the following quote. Então, no clássico confuciano Zhongyong, ou a doutrina do centro, a gente vê o seguinte provérbio. From Confucius, Confucius says, when emotions did not discharge, it is called center. And when they have discharge but are still regulated by the center, it is called harmony. Então, essa é uma fala do Confúcio. Quando as emoções não são expressadas, isso é chamado centro. Ou quando elas são expressadas, mas são reguladas pelo centro, isso é chamado de harmonia. Which means when I did not have yet this me, mine happening, I don't like this is not me. When I don't have this is called center. But when I start having this separation, but there's still relationship to the center, then this is called harmony. Right? I know it's not me, but I have much more of this common origin. Then this is still harmony. It's still good like this. Então, o que isso significa é quando eu não estou fazendo nada e tal, isso é chamado de centro. Mas quando eu vou fazer alguma coisa, algum movimento de separação, por exemplo, beber um chá, eu sei que aquilo ali não faz parte de mim, mas isso vem do interior, uma energia mais pura, então isso é chamado de harmonia. He says, center is the root of everything, and harmony is the principle of everything. In other words, this origin that we have is the root for everything. Me, Alberto, his dog, all the living things. But then, when me and Alberto, I said, come close, right? I like you, come close. This is the principle of everything, right? That's the purpose of everything. Então, ele fala que... sorry, can you repeat that? The center is the principle of everything. Center is the root of everything. Meaning, that's why I'm alive, you're alive, your dog is alive, everything is alive. That's the center. Mm-hmm. And harmony is the principle of everything. But the harmony is the principle, meaning getting close. You love your dog, me love you, we are together, we want it. This harmony, that's the real principle. It's not the fighting, not me and Alberto fighting. That's not the principle. Principle is come close, like it. Principle as in a purpose? Yeah, meaning that's exerting the center. That's the principle. Exerting the center, meaning come close. We're part of the same thing, part of the same tribe. We're not separated. Então, o centro é a raiz de tudo, mas a harmonia é o princípio de tudo, é o propósito de tudo. Né? Que o propósito seria isso, de trazer as coisas para junto de si. Né? Eu amo meu cachorro, eu amo o outro, e trazer isso para próximo. He says, when in center and harmony, like when we feel this origin and we are close together, we like each other, then everything is in its proper place. Life continues. When it's not, when I separate too much and my body, me, mine is too strong, then life doesn't continue. Then it's not the proper place, right? I'm adding that. Então, quando ao centro e em harmonia, tudo está no lugar correto. Então, a vida continua. Mas, ao contrário, se eu faço muita separação, se eu estou muito na vontade do corpo, então não há vida, a vida quebra. So if you ask me, as practicing Hunyuan medicine, 80% or 90% of all the problems that people experience eventually relate to this issue right here. Meaning they lose energy from the center, it's not in harmony, not proper, gradually the body is sick, stomach hurt, back pain, heart attack, whatever you want.
Então, na experiência clínica dele, 80% dos problemas, de todos os problemas, vem disso aí, dessa desconexão. Porque como não está em harmonia, como não se está dentro do centro, eu quero isso, eu quero aquilo, aí começa a ter dores no estômago, dor de coluna e todas as outras afecções podem vir. Yeah, so not all the problem, but most of the problem. Então, não At todos the os end, problemas, we want to mas go back to quase todos os problemas. we want to go to center preserved and movement inspected. In other words, when we discharge the me mine, hey me, I want to do this, it's mine, we need to look at it. Is it really too much about me, or does it have center in it? That's called reflecting. And when I don't need to do something good, like I don't have anything good to do, then I just try to preserve the center, like be alive, feel how me and Alberto, we share the same life, right? It's not me is more, his is not, it's sharing the same. This is center preserved and movement inspected. That's that image we started with. Então, essa imagem aí, o ponto que a gente quer chegar é do centro preservado e do movimento inspecionado. O que significa cada coisa que eu quero, cada atividade que eu vou fazer, eu vou refletir sobre aquilo, se não tem muito a minha vontade naquilo, se ela está conectada com algo, com o centro, com a origem interior. E quando eu não estou fazendo nada, e aí refletir, emanar justamente essa origem comum que todos nós temos. Essa é o propósito, essa é a harmonia, e que é representada por essa figura aí. Practically, the way we start with this is doing a ledger. So I brought an image here. Let's see if I can share it on the entire screen, maybe make it a little bit easier. Force presenter view. Let me just share it on the screen. So, Alberto, can you see it on the entire screen? Sure? Yes? Yeah, okay. So just so you can see clearer for a minute, then I'll go back to the other view. So you can see, doing a Shinfa ledger, this is how we start to do inspecting movement. Então, uma das formas que a gente pode fazer isso, para inspecionar o movimento, é fazer uma caderneta Shinfa, ou fazer um registro do Shinfa. I basically take a piece of paper and I write the date on it, and then morning, afternoon and evening at the top. Então, basicamente, o que eu faço é pegar um pedaço de papel e escrever a data, e manhã, tarde e noite no alto. And then on the left side I write proper thoughts, proper action, improper actions. E do lado esquerdo eu vou colocar, né, pensamentos corretos, pensamentos não corretos, e ações corretas e ações incorretas. And then I just start to do this reflection work, right? This is called inspecting movement. In the morning, when I think about something, is it proper or not proper? And I make a mark, just like a line, either in the first box or in the second box, if it's proper or improper. I try to evaluate it, reflect on it. Meaning, is it me, mine, or is it really has some goodness in it? Então, o que eu vou fazer é, cada pensamento correto que eu vou ter, eu vou colocar um tracinho, né? Ou um pensamento incorreto se eu não tô, se é eu, ou se está muito ligado ao eu, à minha vontade, aí eu vou colocar também um tracinho de acordo com essas questões. What happened to the thing here? We got back to you. Just 1 second. Do you see the document? No, I don't. Let me just put it back on. It's coming. Just 1 second. Yeah, alright. But basically it's such a table,
for you just to make marks, like lines. Is it good? Is it not good? You write it with the pencil, then you can erase it, write on it again. This is the inspecting movement. We do that first. The first few months we do this kind of work. Então, basicamente, é fazer essa tabela e marcar de acordo com essas ações, com esses pensamentos. E pode fazer de lápis e apagar, mas é o que a gente faz inicialmente. So you're not writing what kind of attitudes or anything like that. You just mark whenever you have it as a number. You just make a mark that you reflected on it. And at the end you look at the picture and you see many, many lines. Mean you did a good job today. If you see 2 lines, it means you were very lazy. You didn't do anything. That's what it means. Mas eu perguntei para ele se seu objetivo era escrever sobre qual era o pensamento, qual era a ação. Ele falou que não, era só marcar mesmo. Porque aí no final do dia você vai conseguir avaliar o quanto disso, o quanto de inspeção do movimento você fez no final das contas, né? Então, se você chegou no final do dia só tem 2 marquinhas, significa que você não fez quase nada. Se tem várias, significa que você fez bastante. Basicamente isso. You have also a link at the bottom if you don't want to do on paper. We made like a Shinfa app that you can put on your phone. So I'll show you. You can get like a Shinfa app like this when you're on Shinfa. And then you have a little heart. And you press on the rating and you can rate yourself. You see, like, is it proper, not proper? And you kind of, you do it digitally. You just make marks. And at the end, this heart is getting full, like with colors, pink colors. We just made some games because people today like to play games on the phones. But so you can do this game on the phone. Então ele falou que aí nesse link abaixo eles criaram um app para fazer para marcar. E aí você pode ir marcando e aí tem lá cada dia que você marca, o coração vai enchendo de cor, fica mais fácil para você controlar. There's a question here in the comments that you said that in your practice 80% of the patients, including pain, well, you said it comes from the disharmony. Originally, you said it comes from the disharmony and not being in center. But the way that the question was phrased is like, so if in your practice 80% of the patient's problems are, including pain, are for emotional causes. This is, it's not exactly emotional causes. It's not like someone get angry, then he gets stomach pain. Mm-hmm. It means it's not proper. In other words, if the person feels very happy all the time, full of goodness, want to do, it's very difficult to get sick. Again, I didn't say 100%. But maybe 80%. Sometimes you do get sick even with a harmonious heart. But I'm saying most of the time, the heart is off. Gradually it cultivates a disease. Gradually, not immediately. O que ele está falando que não é exatamente uma questão emocional que vai causar o problema. Não é, eu estou com raiva, então vou ter um problema no estômago. Mas sim dessa desconexão, desse desequilíbrio de não estar em harmonia. E enquanto que uma pessoa, por exemplo, que está sempre feliz, que está bem centrada e bem harmonizada, ela dificilmente vai ficar doente. Mas isso não significa que ela também não vai ficar doente. Então é quase sempre, mas a tendência é que essa pessoa que está mais centrada, que está mais em harmonia, vai se adoecer menos. So in other words, the cause of disease that I just mentioned is not necessarily the emotion. It's not if you get upset or sad or angry, but rather is to say it's me, mine. It's not Alberto, it's mine. That makes you sick. Então, na verdade, o que causa a doença não é a questão emocional. Eu tô triste, eu tô com raiva, mas sim o eu, meu. É essa separação, é esse desejo que causa a doença em si. Because in the end, that's what causes the emotions after all, right? Like
that desire, that Yes. separation that will cause whether you have any kind of emotion, right? Yeah, because when I say, no, this is me, that's mine, then I get really mad at Alberto because it's mine, right? Like little kids, it's mine. Uhum, But if I don't think like that and I don't feel like that, it's hard for me to get mad at Alberto. uhum. Bom, eu perguntei para ele, porque na verdade as próprias emoções elas são também um reflexo dessa desarmonia, né? E aí ele completou falando, porque quanto mais eu quero e eu tenho eu e a minha vontade, mais eu, mais eu fico, aí sim, né, que eu vou sentir raiva do outro, eu vou sentir mágoa do outro, a partir desses desejos que eu tô querendo, da separação que eu tô fazendo. So in the next class, which is going to be the final class, I actually want to share with you how I try to do it more practical, more fun, more happy, to make the heart happy. So the talk next time is going to be about finding happiness. I also call it Hunyuan music. And it a little bit remind me the time when I was in Sao Paulo, went to the samba bar. It's a little bit like samba. That's what I want to talk about next time. Então, na próxima, para a gente concluir, né, a nossa última, que vai ser numa terça-feira, 9 de maio, também nesse mesmo horário, 10 horas da manhã. Nosso tema vai ser Encontrando Felicidade, né? A música Ruyen, que ele falando que lembrando do tempo dele em São Paulo, quando a gente foi num bar de samba, e essa felicidade do samba, né? Yeah, so just to mention that our next talk is going to be on Tuesday in 2 weeks, not Thursday. So it's going to be May 9th, 9 o'clock my time, 10 o'clock in Brazil. Just pay attention to this one. Então lembrem-se que não será numa quinta-feira, será numa terça-feira. Anotem aí nos seus caderninhos, junto com seus pensamentos próprios ou não próprios. Terça-feira, 9 de maio, às 10 horas, horário de Brasília, estaremos aqui. So just try to think about what we spoke about today and bring that with you next time when we start talking about music and the heart. It's all about heart and music. Então, pensem sobre isso um pouco, né, sobre isso que a gente falou sobre hoje e com isso na cabeça.